Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso ciclo de 3 aulas gratuitas de agricultura biodinâmica. Hoje nós estamos começando a nossa primeira aula com o tema Por que se conectar com as forças da natureza? Eu sei aqui que muitos já me conhecem da comunidade, do canal, muitos aqui já são meus alunos, contudo, para os que não me conhecem, eu devo me apresentar. Aqui é o professor Roberto, eu sou engenheiro agrônomo de formação, já caminhando aí há um tempo nas estradas da agroecologia, da agricultura orgânica, da agricultura biodinâmica. Realmente, essas ciências e essas práticas eu considero como sendo universos aí paralelos. Ou seja, um universo diferente do que diz respeito aí ao jeito tradicional de trabalhar com a natureza e aí com os produtos, com a produção de alimentos e tudo mais. Nós podemos ver que o movimento de uma agricultura mais limpa, mais sustentável, ela está crescendo aí cada vez mais. E não só aqui no Brasil, viu pessoal, e sim no mundo todo. Então, por isso, eu vejo um interesse nesse assunto aí cada vez maior. Realmente existem aí interesses claros entre os produtores rurais e todos aqueles que gostam de trabalhar de uma maneira amigável com a terra, com as plantas e com os animais. Então, por isso, eu criei a comunidade e os cursos online Preparado da Luz. Nós podemos afirmar que já somos muitos, crescendo cada vez mais. Então nós queremos que mais pessoas tenham acesso a um conhecimento que certamente pode levá-los, como eu sempre digo, pode levar aqueles que amam a natureza, pode levar eles a empreender em suas terras, fazer seus sonhos e objetivos maiores se realizarem, acontecerem. E isso tudo, pessoal, é claro, em sintonia com a natureza, com a terra e com o cosmos, ou seja, em sintonia com a lua, com as estrelas, com os planetas. Nós queremos realmente que mais pessoas conheçam e saibam trabalhar com essas forças. Forças essas ainda não conhecidas por muitos. Forças que permitem que o homem, que o agricultor, ele tenha mais eficiência em seus processos com muito menos esforço. Então eu vou repetir, pessoal. Forças que permitem que o homem, que o agricultor, que o produtor, ele tenha mais eficiência em seus processos com muito menos esforço. Não é assim, né, que a natureza funciona? Com mais eficiência e com menos esforço? Ou seja, nós trabalhamos para mais pessoas entrarem em um ciclo de prosperidade que o leve a dar aí verdadeiros saltos em seus empreendimentos e em sua vida e que saem do ciclo de escassez de uma vez por todas. Veja, pessoal, não estou falando aqui em milagres, eu estou falando em entender como a natureza funciona e saber trabalhar com ela, com a inteligência dela. A natureza, ela não quer saber o que é certo ou o que é errado, ela quer saber de eficiência, de economia em seus processos. Eu estou falando aqui em ser mais preciso em suas ações, assim como é a natureza em todos os seus processos. E por isso, é por isso que eu falo para vocês que a nossa tecnologia é de processos e não tecnologia de produtos ou insumos. É diferente. Então, este evento aqui, ele se propõe mostrar a você que sim, é possível produzir alimentos de uma forma autossustentável. Ou seja, você produzir e utilizar a sua própria fonte de insumos e energia. Você saber utilizar com economia todos os resíduos gerados em sua unidade de produção, na sua unidade agrícola. Ou seja, você precisa saber produzir o seu próprio adubo.
Você precisa saber aprender a vivificar a terra e melhorar ainda mais as potencialidades da sua adubação. Você precisa aprender a produzir sem precisar de utilizar de agrotóxicos, sementes híbridas ou transgênicas, ou qualquer coisa desse gênero. É possível sim você prosperar em suas terras e praticar uma agricultura que faz com que o seu solo cada vez mais tenha vida e fertilidade. E assim, não fazer como a agricultura convencional, porque me desculpe aqui, pessoal, a sinceridade, que essa agricultura convencional que recebe uma determinada terra e entrega uma terra pior e pior e cada vez pior, levando ela aí, em muitos casos, ao estado de degradação, infertilidade, como nós vemos muito por aí. Você verá que com uma consciência maior em relação aos processos vitais da natureza e uma sintonia refinada com informações dos astros, da Terra, sim, é capaz de cada vez mais produzir com abundância em sua unidade agrícola. Você pode até multiplicar de 3 a 4 vezes a sua produção. Isso, vocês vão ver que não sou eu que falo, não sou eu que sempre disse, não sou eu que estou falando. Isso, grandes seres que passaram, principalmente no século passado, nós vamos falar sobre isso, eles disseram isso, que é possível você multiplicar 3 a 4 vezes a sua produção. Porque todos nós que vivemos e gostamos da natureza, nós sabemos que tudo na natureza é abundante. Porque, pessoal, vocês sabem, a cada 1 grão de milho que você coloca na terra, a terra, nossa mãe, ela nos entrega aí cerca de 500 a 800 grãos. Nós estamos falando de uma prática agrícola que, no fim, você irá entregar suas terras aí bem melhor do que você encontrou. Eu acho que todos nós aqui, nós queremos deixar uma herança para os nossos filhos ou para as futuras gerações, e nós estamos certos disso. E por isso nós trabalhamos nesse sentido. E aqui, por meio deste evento de 3 videoaulas gratuitas, nós vamos mostrar para você como isto é possível e que sim, você também pode chegar lá. Você pode partir do zero, de uma terra infértil, degradada, e você pode torná-la aí viva novamente. Não poderíamos aí, é claro, mostrar isso tudo só com essas 3 aulas, né? Não é possível mostrar nesse curto espaço de tempo todos os conhecimentos, técnicas e ferramentas que nós utilizamos aí para alcançar este outro nível de conhecimento e prática agrícola. Contudo, nós podemos sim trazer aí um gostinho de uma amostra, uma pequena amostra do que nós estamos falando aqui. Bem, o fato é que esta agricultura que nós vemos hoje, o jeito de ver e de lidar com a terra e com a natureza, esse tipo de manejo da agricultura chamada convencional, do que nós conhecemos hoje como chamado aí agronegócio, é importante a gente colocar que nem sempre foi assim, pessoal. Acho que muitos sabem aqui. Veja, até trocaram, né, a palavra agricultura por agronegócio. Ou seja, o prefixo aí agro, né, agri, né, significa campo. Antes era uma cultura, ou seja, agricultura, né? Então é a cultura do campo antes. Agora, o que aconteceu? Tiraram a cultura e sim o campo, né, o agri virou um negócio, um agronegócio.
cabe aqui uma pergunta. Será este sistema que vocês estão vendo aí o único possível? Ou será que existe a possibilidade de ser diferente? Então, eu, como engenheiro agrônomo, professor e produtor, depois eu posso contar aí um pouco da minha história para vocês, tá? Então eu, como engenheiro agrônomo, professor, produtor, eu já produzi, já ensinei, também utilizando aí adubos químicos, agrotóxicos e tudo mais. E eu também aí fiquei encantado, né, e seduzido com o agronegócio. E se você quer saber, eu até tenho especialização em agronegócio na FAAP de Ribeirão Preto. Em 2004 eu já me especializei em agronegócio, uma espécie aí de MBA dos agronegócios, né? Contudo, eu vejo que hoje produzir com químicos, adubos NPK, agrotóxicos, inseticidas, herbicidas e todos os cidas não é preciso. Você já reparou nesse sufixo que vem do latim, né, o caedere, que quer dizer matar? Caedere quer dizer matar, aquilo que mata, né, é o sufixo do cidas. Então não é para a gente não precisa de praticar aí uma agricultura dos cidas, né, como eu sempre digo. Ou seja, a agricultura que mata. Né? E sim, é possível a gente praticar a agricultura da vida do solo, das plantas, dos animais e do homem. Né? E sim, nós acreditamos que isto é totalmente possível. Existe essa possibilidade. Muitos casos poderiam ser citados aqui, como por exemplo, aqui no sítio, nossa horta já nasceu orgânica e permanecerá sempre orgânica. Eu acho que a gente tem um pessoal de horta que trabalha feliz. Fora os nossos clientes, né, que também gostam bastante do trabalho, confiam. Nós fazemos cerca de entre 150, 180 cestas para famílias toda semana. Eu acho que o consumidor hoje valoriza o orgânico, não só inspira outras pessoas a fazer a mesma coisa, como eu acho que a gente faz um mundo melhor. A gente deixa um pedaço de terra preservado para o futuro, sabe? Eu acho assim que o orgânico transformou-se num estilo de vida. E eu gosto muito do que eu faço. Isso aqui é minha vida. Eu não gosto nem de ficar de férias, eu gosto de ficar aqui trabalhando. Começamos tudo de uma estaca completamente zerada. Foi bacana porque foi um aprendizado fantástico, aonde hoje a gente dá um valor enorme. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu não tinha a menor ideia do que era ambiente, agricultura. O mercado orgânico surpreendeu todo mundo. Então, no século passado, assim como apareceram muitos que justificaram a Revolução Verde, assim como apareceram muitos, né, que justificaram a entrada desenfreada aí das tecnologias e dos agrotóxicos no campo, assim como apareceram muitos que justificaram e justificam até hoje que este é o único método, né, o único método capaz de produzir alimentos e alimentar o mundo. Assim como apareceram tais ciências materialistas por trás, claro, dos grandes interesses econômicos das multinacionais e tudo mais, apareceram aí grandes seres. Nós podemos dizer assim, verdadeiros grandes seres, que lembraram, né, que o homem ele deve considerar também em suas práticas
aspectos vivos da natureza, assim como os aspectos morais e espirituais do homem. Estes que eu considero grande. Disseram que os aparentes benefícios trazidos pela agricultura chamada moderna, na verdade, são grandes equívocos ou grandes ilusões. Eles trazem aparentes soluções a curto prazo e, no entanto, grandes problemas e desequilíbrios a longo prazo para a natureza e para a vida do homem na Terra. Ou será que a Revolução Verde ela resolveu o problema da fome de fato? Ou ainda vai resolver, como muitos dizem, né? Ou será que ainda vemos muita gente passar fome e esse número de gente famintas crescendo aí cada vez mais? Então o que nós vemos de fato é que cada vez mais aumenta o número de produtores aí saindo de suas terras e caindo na ilusão de fugirem de lá na tentativa aí de uma vida melhor na cidade. Na verdade, aí causando problemas sociais nas cidades, problemas sociais como desemprego, violência, moradia e etc. Será que nós não vemos que cada vez mais nós encontramos terras degradadas, terras inférteis, erosão, desmatamento, seca, inundações, extinção, né, dos animais, extinção biológica? Então, contudo, sim, né, apareceram grandes seres que disseram que é possível uma nova agricultura, muito diferente dessa daí que vocês vê por aí. Sim, precisou aí de grandes seres, grandes pensadores. Podemos então citar aqui alguns casos, como Rudolf Steiner na Alemanha, com o curso agrícola de 1924, que hoje é a agricultura biodinâmica, que é o assunto deste nosso evento aqui. Apareceu seres como Mokichi Okada, no Japão, com a agricultura natural, como Bill Mollison na Austrália, com a permacultura. Apareceram seres como Anna Primavesi, austríaca, que trouxe para o Brasil e para o mundo a agroecologia. Então eu poderia aqui estar falando de todos eles aqui, né? Tem mais, né? E assim eu poderia citar mais alguns aqui, da agricultura orgânica, da agrofloresta, né? Da agricultura sintrópica. Todos eles disseram que sim, é possível praticar uma agricultura de bem com a vida. Então não sou eu que estou falando. E eles disseram, né, que para você produzir alimentos de qualidade não precisa fazer aí o que estão fazendo por aí. Então nós poderíamos, então, claro, falar sobre todos eles, né, todos esses grandes seres que eu citei, né, mas nessa série de 3 aulas nós vamos colocar aqui as ideias deste grande ser, o Rudolf Steiner, que na verdade, se formos ver, pelo menos no Ocidente, os movimentos todos esses movimentos que nós citamos aqui, certamente eles se basearam aí, ou se inspiraram, né, nas ideias desse grande ser, que foi Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, como muitos sabem, né, ele é um austríaco, criador aí do movimento antroposófico, né, no final aí do século XIX, início do século XX. Então o Rudolf Steiner ele entrou aí em diversos campos, né? Como muitos sabem, ele entrou na filosofia, ele entrou na sociologia, na medicina, nas artes, na religião e também entrou aí na agricultura, em outros campos também. Mas se vocês querem saber mais sobre a vida dele, quem ainda não viu, né, nós temos aqui um vídeo que conta, né, no canal, um vídeo que conta toda a história dele. Nós fizemos uma live que conta toda a história dele. Então eu vou deixar aqui na descrição do link para vocês acessarem esse vídeo para quem não assistiu ainda, tá? Então em 1924, já no final da sua vida, Steiner ele foi convidado no castelo de Koberwitz, né, ali na região de Breslau, ali, ele apresentar, hoje a Polônia, né? Ele foi convidado para apresentar uma série de 8 conferências
para os antroposóficos e agricultores, né, de diversos países ali, como Áustria, Suíça, Alemanha, França, né, ali toda aquela região. Então assim, o Steiner deixou a pedra fundamental e espiritual do que passou a ser chamado de agricultura biodinâmica. Lá em 1924, ele deixou a pedra, né, a pedra fundamental, que hoje vocês conhecem como agricultura biodinâmica. Mas, na verdade, nós vamos ver que quem criou o movimento foram, na verdade, o círculo, né, de 130 agricultores formados aí durante a conferência de Koberwitz, em 1924. Então, esse ciclo de 130 agricultores, que foi formado e apoiado pelo Steiner, e aí junto, claro, né, com membros da sociedade antroposófica, então nem todos eram agricultores, desses 130, cerca de 80 eram agricultores, os demais aí eram, né, simpatizantes, interessados na agricultura. Então foram eles que levaram aí o movimento para frente, até chegar aí nos dias de hoje. Então quem quiser também saber mais sobre essa história, nós também temos aí outro vídeo, né, uma live que eu fiz, que conta, né, muito bem essa história do castelo lá do curso agrícola que ele fez no castelo de Koberwitz. Então conta como tudo isso começou. Então eu também vou deixar aqui o link, né, para vocês, para quem quiser assistir. Então aqui a gente já pode ir concluindo, né, nossa aula de hoje, que é importante que a gente coloque aqui que o principal motivo que levou o Steiner a apresentar suas 8 palestras no castelo de Koberwitz foi que, né, você viu todo aquele contexto que eu contei da Revolução Industrial, né, então ele estava vivendo isso, estava acontecendo, aquilo já estava acelerado nos dias dele, em 1924, em 1924 já estava acelerado, né, mas de fato, o que tudo levou e que começou o movimento da agricultura biodinâmica e o que levou ele a dar os cursos foi a pergunta do Pfeiffer, né? Que aqui, com minhas palavras, né, eu vou colocar o jeito como ele perguntou aqui. Como é possível, depois de todo o ensinamento, né, depois de todo o ensinamento deixado pelo Senhor, né, ele dizendo para Steiner, depois de tudo isto, né, depois de tudo isso, os impulsos espirituais para fazer a mudança e as evoluções necessárias, né, serem ainda tão pouco eficientes para cada um dos homens. E ele pergunta assim, como é possível, apesar da compreensão teórica e a força de vontade para a ação, ainda é tão fraco? Então Steiner respondeu assim, ele diz que esse é um problema nutricional. E o modo como o alimento é produzido hoje em dia, né, o modo como ele é constituído, né, segundo Steiner, respondendo, né, ele não fornece, o alimento não fornece mais ao homem a força aí para manifestar o espírito dentro do físico. As plantas, aí ele fala, né, as plantas alimentícias, elas não contêm mais a força que elas devem, né, ter para fornecer, né, a força aos homens. Então, a partir daí, ele mostrou, então, através das 8 conferências, o que era preciso para estabelecer essas forças e inseri-las nos alimentos. Então, as suas conferências, pessoal, elas foram publicadas logo em seguida, né, e no livro, né, que hoje nós temos o livro, né, o livro moderno, né, um livro de difícil aí leitura e entendimento. Né, tudo que nós estamos colocando aqui são ideias contidas neles e alguns outros livros, mas ideias bem mastigadas. Então foi aí, né, que Steiner trouxe a primeira ideia do que nós chamamos, né, do que nós costumamos chamar de organismo agrícola, que se nós formos analisar, é todo o embasamento teórico do que vocês conhecem hoje como o nome de agricultura orgânica. Foi ele quem trouxe a ideia de passar a ver a nossa unidade agrícola, né, a nossa unidade de produção como sendo um organismo. Então,
segundo ele, assim como um organismo humano que tem órgãos, etc., assim também é o organismo agrícola, com seus setores de produção, processos vivos e tudo mais. E ele diz também, né, pessoal, que para esse organismo funcionar de maneira dinâmica e equilibrada, ele deve estar aí alicerçado em um tripé. O organismo agrícola deve ser integrado, deve ser diversificado e autossustentado. Então, assim como ele dizia, né, nós devemos considerar o todo de uma unidade agrícola. Tem aquela frase, não se pode entender um homem apenas olhando aí para o seu dedão do pé, né? E aí ele fala assim também, uma agricultura sadia deveria conseguir produzir dentro do seu próprio âmbito também aquilo de que ela necessita. Ou seja, segundo Steiner, isso significa que toda empresa agrícola deveria ser promovida, né, a possibilidade, né, de se ter dentro de si tudo aquilo do que necessita para a produção. Então repara aqui que nós usamos a palavra empresa agrícola. Então na próxima aula nós vamos falar sobre ela. Então aí ele fala assim, né, essa frase é dele. No fundo, em uma unidade agrícola idealmente planejada e configurada, aquilo que é trazido de fora, como adubos e coisas semelhantes, já deveria ser visto como um remédio para uma agricultura doente. E aí ele trouxe a astronomia, ou seja, ele trouxe a influência das estrelas, trouxe a influência dos planetas na agricultura, né? Ele coloca isso. Na verdade, pessoal, ele resgata esse conhecimento, né? Como eu disse, ele resgata um conhecimento de gerações passadas, né? Gerações que eram passadas de gerações para gerações pelos homens do campo, que são conhecimentos que, segundo ele, aí foram perdidos, né? E ele coloca algo a mais, ele coloca a espiritualidade, coloca o homem como um fator central do processo. Ele trouxe, pessoal, ele trouxe a alquimia. Ele trouxe a alquimia ao apresentar aí os preparados biodinâmicos, que nada mais é do que utilizar os elementos da natureza, misturando, né, de uma certa maneira, e em determinado aí tempo, para adquirir forças. Forças essas desconhecidas pelo homem comum, como ele mesmo dizia. Então os preparados biodinâmicos são trazidos por ele, né, para aí potencializar os processos de adubação e de crescimento da vegetação, né, e crescimento dos animais, ao os animais se consumirem essa vegetação, também está promovendo o crescimento dos animais. Então, como eu disse, com menos esforço, você passa a ter mais eficiência. Então, Steiner dizia que, naquela época, a ciência era incapaz, já naquela época, era incapaz de enxergar e considerar o vivo, ou seja, considerar todos os processos vivos. Ele dizia que a ciência apenas ficava na superficialidade das coisas, ela não conseguia perceber e alcançar um entendimento do funcionamento aí de forças ocultas. Então, segundo ele, o pensamento materialista dos cientistas não se conseguia produzir o alimento com a força vital necessária para o verdadeiro nutrir. Então, cabe aqui um parênteses. Imagina, pessoal, nos dias de hoje, com todos esses processos que se aceleraram. Eu acredito que os alimentos eles estão sendo produzidos ainda piores, né, do que na época do Steiner. Ou por que será que estamos vivendo aí tempos de tantas doenças? E aí ele diz assim, né? Bem, alguém que tem uma bússola com uma agulha magnética, né? Nós sabemos, né, que ela sempre, essa bússola, né, ela sempre aponta com uma direção, né? Uma direção determinada, com uma ponta voltada aí para o Polo Norte, né, e uma ponta aí voltada para o Polo Sul magnético. Então
Então, Steiner diz assim, seria considerado, então agora abstrai, né, pessoal? Seria considerado infantil se nós disséssemos que dentro da agulha se encontram as razões pelas quais a ponta sempre indica para o norte ou para o sul. Então, ele diz, né, para você entender por que a agulha se mexe, nós precisamos deixar de olhar somente a agulha e percorrer por toda a Terra. Entretanto, ele fala assim, nós somos igualmente infantis ao acreditar, né, no que diz a ciência atual, como vocês veem por aí, né, de que o que acontece com as plantas depende somente do que acontece com ela especificamente, ou com o seu ambiente ali próximo dela. Contudo, o Steiner fala assim, né? Ele fala assim com essas palavras: todo o céu com suas estrelas participa da vegetação. E aí ele ainda fala assim: precisamos saber disso. Isso precisa estar em nossas cabeças. Então, quando, por exemplo, você tem uma cenoura crescendo na terra e você vê somente os limites estreitos dessa cenoura, mas este é um erro, né, como ele diz. O crescimento da cenoura ela depende, né, aí de incontáveis condições, né, que absolutamente não se manifesta só ali na terra. Não dá para ver com os nossos olhos comuns todas as influências aí sutis que estão acontecendo nela. Tá? Então, tudo que está acontecendo e manifestando aí está acontecendo nas mediações cósmicas. Né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos aí mostrar que, assim como muitos conseguiram e estão conseguindo aplicar esses conhecimentos e já estão aí caminhando rumo a este organismo agrícola diversificado, integrado e autossustentado, você também pode. Nós vamos mostrar para você por que você também vai conseguir isto e os passos que precisam ser dados para alcançar este outro degrau. Os passos necessários para chegar lá. Então, pessoal, deixa aqui suas perguntas, seus comentários, o que vocês querem saber mais sobre esse assunto, que nós vamos aí responder, tá? E vamos procurar responder todos. E vamos aí agendar um encontro, quem sabe aí, para serem respondidos por aí. Quem sabe a gente faz um encontro ao vivo, pelo chat, né? Ou pode ser ao vivo mesmo. Então, se inscrevam aí no Telegram e confiram aí se vocês estão recebendo os nossos avisos e conteúdos pelo e-mail. Quem não estiver recebendo, então entre em contato conosco, tá bom? Então agora, no próximo dia, na próxima quarta-feira, no dia 21, nós estaremos aí logo cedo liberando a próxima aula, tá? A gente coloca cedo, né, que a gente sabe que tem muita gente, né, que acorda cedo e gosta já de estar tendo aula, aprendendo logo cedo, né? Então, na quinta, nós vamos entregar aí no dia 22 a última aula, tá bom? Então fiquem atentos também. Assistam até a última aula, pessoal, que nós iremos estar mostrando aí para vocês todas as novidades aí que nós estamos preparando para vocês. Então essa foi apenas uma aula introdutória, inicial, né? Ainda nós temos bastante conteúdo, né? Então eu espero que tenham... espero que todos vocês tenham gostado, tá? Então, é isso. Nós nos encontramos aí na próxima aula, tá bom? Um grande abraço a todos e até lá! A produção de azeitonas e a fabricação de azeite vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Para conhecer melhor essa atividade, eu visitei uma fazenda de Minas Gerais que cultiva as oliveiras com um método alternativo, a agricultura biodinâmica. As árvores aqui estão com 6 anos de idade e há 1 ano começaram a produzir. Algumas chegam a dar 70 quilos de frutos, mas a média é de 10 quilos por planta. São muitos os detalhes em busca dessa energia da agricultura biodinâmica.
2 compostos biodinâmicos são preparados dentro de um chifre de vaca. O chifre sílica, que é feito a partir dessa pedra aqui, que é triturada e o pó é colocado aqui dentro, e o chamado chifre esterco. O esterco fresco dos animais é colocado também aqui dentro. Essa entrada é fechada com argila e depois os chifres são enterrados, ficam ali durante meses. O Zé Augusto vai desenterrar um para mostrar para a gente. Bom, tá sequinho, tá ótimo. E aí ele fica enterrado quanto tempo? Vai de outono e a gente desenterra na primavera. Esse período do ano as forças estão totalmente na terra. Então toda essa atividade é captada nesse material. Antes da aplicação, um pouquinho do chifre esterco é diluído na água, mexendo bem para os 2 lados para dinamizar o composto. Depois aplica sobre a muda recém-plantada, em doses homeopáticas. O objetivo é facilitar o enraizamento e dar mais vigor à planta. Já essa nuvenzinha sobre as oliveiras é a aplicação do chifre sílica, conhecido como preparado de luz. A sílica ela trabalha levando esse elemento de luz e calor de uma forma equilibrada, permitindo que a luz solar possa trabalhar de uma forma bem plena nessa planta. O composto orgânico também recebe 5 preparados, colocados em pequenas quantidades dentro de uma bolinha de argila. Cada uma é enterrada num ponto do monte de composto. O principal objetivo é vivificar o solo, trazer vida. Segundo José Augusto, funciona. A terra mudou muito, né? Não tinha minhoca, não tinha nada, agora já tem. Você já consegue ver muitos bichos nela. Aí você sente a terra mais rica. Este é só o 2º ano do azeite biodinâmico. Ainda há muito o que caminhar. E isso o casal faz de mãos dadas. A gente gostaria que muitos outros agricultores nos seguissem, né? E mesmo a agricultura brasileira, se todos fizéssemos um pouco e recuperasse essa terra tão degradada, seria muito bom. A terra é algo único, estamos todos sobre ela, e quanto melhor ela estiver, melhor vai ser para todo mundo.